ele vai para a escola, né? Essa criança está matriculada, vocês orientam as professoras que têm contato com essa criança a ter, como que é esse processo? Sim, a gente faz o acompanhamento, não só hoje com a clínica, mas durante toda a minha trajetória, a gente sempre foi muito bem recebida no contexto escolar, né? Apesar de saber que há, assim, alguns olhares distorcidos referente a esse acompanhamento, né? Por quê? Por quê? O que acontece? Quando acaba sendo um processo mais intrusivo também, né? Então, o professor, né, o profissional da área da educação, ele tá ali na zona de conforto dele, naquilo que ele domina, naquilo que ele sabe. Quando chega uma outra pessoa e tenta ofertar ferramentas que são possíveis e aplicáveis com aquele aluno, isso gera um certo desconforto. Até hoje a gente não teve, né? Eu não tive na minha trajetória uma realidade como essa, mas a gente sabe que é muito comum em outras situações. É a forma de interpretar, né? Eles acham que tá ali para julgamento. Tá vindo me ensinar, tá vindo me ensinar, eu já sei fazer isso. E o nosso olhar mesmo. não é esse, o nosso olhar Né? é só para a criança, né? Só para o aprendiz. E quando a gente fala, vamos usar essa estratégia, né? Vamos seguir assim. Muitas professoras, né? Alguns profissionais não lidam bem, porque tá Ficam mais mandando, né? Tá mandando a gente fazer, mas não é assim. O que a gente costuma explicar? Quando a gente vai para a escola, a gente não está querendo dizer que aquela maneira está errada. É que daquela maneira, aquele aprendiz não está fluindo, ele não está mostrando o potencial que ele tem. Se a gente tiver um caminho alternativo, isso flui melhor. Eu tenho respostas mais positivas, eu tenho o engajamento dessa criança mais positivo. Então, poxa, não é que a sua dinâmica, ou com a sua didática, ou com o seu ensino está errado. Não, eu acompanho profissionais incríveis, professores que querem fazer acontecer, que têm uma bagagem, né, muito rica. E é o que eu falo, eu entro dentro da sala, eu já gosto de deixar muito claro. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para apontar o que é certo e o que é errado, até porque o professor é você. Eu tenho a minha bagagem, mas quem está dando aula é você, então você tem esse domínio, eu não tenho esse domínio. Né? Eu estou aqui para olhar para são as situações adaptações. diferentes. É o que a gente Diferentes. falou lá atrás. Eles se comportam de uma forma com vocês. Exato. Vocês e eles ali dentro da sala. Agora, ali diante de 20, 30 alunos... É diferente. É diferente. Já não é mais um ambiente controlado, Não. Totalmente Estimulador. controlado, assim, E assim, não é um ambiente também muito rico em oportunidades. Então, na escola a gente tem muitas oportunidades de desenvolvimento, segmento de regras, interação social, habilidade acadêmica, né? Então, assim, quando a gente pensa em escola, não é só ali a apostila ou a lousa. Não, gente, é convivência, comunidade, então a interação. É mais o social do que Sim. vocês apontarem ali se aprendeu ou não, se Sim. tá certo, se tá Sim. dentro do marco do desenvolvimento, se não tá, se tá com atraso. Não, é Exato. mais na interação social mesmo, Exato. porque aí automaticamente ajuda, né, no desenvolvimento Em acadêmico. contexto escolar, hoje a gente tem assim 2 polos que são o que mais tem dificuldade ali, impasse, né? Em questão de comportamento. Então, às vezes, eu me deparo ali com aprendiz que tem uma certa resistência, não se engaja em demandas, permanecer sentado. não permanece, não fica dentro da sala, se recusa, né? E também a parte de adaptação de material acadêmico e tudo mais. Então, esses são os 2 polos que geram ali um pouco mais de resistência, né? Nos profissionais da área da educação. Então, quando a gente vem ali com alguma estratégia, né, alternativa, não dizendo que daquela maneira está errado, mas daquela maneira aquela criança não está aprendendo e não está funcionando, não tá sendo efetivo, certo. não deu E tá certo. tudo bem. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Assim como a gente também não domina tudo, o profissional da área da saúde, ele não é obrigado a dominar tudo, né? Então, assim, mas desde que você tá aberto a entender que essa estratégia não é para julgar, não é para apontar o dedo, falar, não, você está fazendo errado, não, é para te ajudar. Então, poxa, eu tenho uma estratégia. E quando a gente pensa em estratégia, principalmente para a escola e para a família, a gente não vai passar a estratégia mirabolante. Então, você pega 5 coelhos, coloca numa caixa, dá 3 pulinhos. Não, gente, são estratégias funcionais, estratégias aplicáveis, que dá para fazer, que funcionam, que dá certo, mas que leva tempo, mas que dá certo. Sim. Então, quando a gente pensa nessas estratégias, elas têm que ser passadas de forma funcional, de forma que a professora consiga aplicar. E em algumas situações tem, assim, uma certa resistência. E aí a gente tenta sempre explicar, poxa,
Vamos pensar, o cenário atual. Eu tenho um aprendiz que está totalmente desengajado, que o tempo todo levanta, que o tempo todo acaba que movimentando ali a sala, dispersando a aula. O que é preferível? Eu manter dessa forma e continuar, e isso não vai se resolver porque não está resolvendo, ou eu pensar nesse meio alternativo, nessa estratégia, né? Como que vai ser? Qual vai ser a sua preferência? Então, a gente também induz aí os profissionais da educação a pensar, a entender que a gente está ali para ajudar. Sim. E aí, e não só a criança. Não só. A eles também. Não né? só. Aos profissionais. Porque você tendo essa ajuda para ter um domínio melhor, você consegue, né? Com melhorar a sua aula. E também não é só com a criança que a gente, né, supervisiona, com todo mundo, né? Com todas as crianças. São estratégias que dá para fazer com todo mundo ali. Sim, não é nada individualizado, né? Para que ele tenha realmente o convívio com as outras crianças, não para excluir ele, isolar. A estratégia não é essa, você pega ele, você tranca na sala. Isso, mas a maioria das escolas, né, elas querem estratégias rápidas. Respostas rápidas para ontem. Que amanhã já e não tem, a criança já não é uma receita de bolo, Não. precisa tempo. Não. Tempo de forno, tempo, né, de fermento. Então assim, é complicado, porque aí eles não conseguem enxergar um comportamento que era 100% e passou a ser 65%. Teve um ganho. Isso, não, mas não melhorou nada. Nada. Melhorou, gente. Vamos, né? Exatamente. Essa é um ponto que a intervenção que a gente faz, ela traz isso de uma forma muito clara. Justamente por ela ser mensurável. Então, assim, quando a gente mensura e a gente transforma toda essa coleta de dados em apresentação para a família, para a escola, para o profissional que a gente esteja trabalhando, é um baque muito grande. Porque você olha para aquilo e aí fica visual. Né, fica visual, fica mensurável, digamos assim, que fica palpável, né, e faz mais sentido. Porque realmente, às vezes, ao olho nu, passa despercebido. Então, eu tenho uma criança que sai 10 vezes da sala de aula. Em 2 semanas, em 1 mês de intervenção, de 10 ele reduziu para 7. Nossa, mas não melhorou nada, continua saindo. Não, gente, ele melhorou. Ele melhorou. Não vai ser passou de pirona. Não. É um processo. É consistência. Uma das características da intervenção é essa, é frequência, intensidade. Então, é a gente aplicar. Não é na primeira vez que vai dar certo. Não, às vezes vai demorar 1 ano. Vai demorar muito tempo. Então, assim... Pra você começar a enxergar, né? Melhora efetiva, assim, a olho nu, né? Porque os dados, ele traz essa melhora. E quando a gente percebe também, através dos dados, que não está havendo melhora, a gente consegue replanejar isso, a gente consegue modificar e adaptar para que a gente alcance aquele objetivo estabelecido. Quem não tem o conhecimento critica muito, né? Muito. Não melhorou nada, melhorou, reduziu 30%, né? Nossa. Gente, já é muita coisa. Já é muita coisa.